Esse é o caso de Fernando Diniz. Ele tem certeza que enquanto Pedrinho for presidente, Felipe Loureiro for o diretor técnico, ele não vai sair. E isso não pode acontecer. Salve família vascaína, torcedor do Vasco. A pergunta que fica é a seguinte: até quanto dá para bancar o Fernando Diniz? Os números são ruins, o desempenho é baixo, e 2026 já começou, e do mesmo jeito 2025 terminou. Desde que chegou ao Vasco, Fernando Diniz nunca conseguiu fazer esse time engrenar de verdade. A proposta de jogo é conhecida, todo mundo sabe como o Diniz gosta que seus times joguem. Mas no Vasco isso simplesmente não está acontecendo, torcedor. Os números não ajudam, o desempenho em campo é fraco e o time passa mais tempo sofrendo do que controlando os jogos. E o que mais preocupa é 2026 já começou mal. Poucas vitórias, atuação muito baixa, partidas sem intensidade, sem criatividade e muitas vezes sem reação. O Vasco entra em campo, torcedor, e parece um time que não sabe exatamente o que fazer com a bola. Concorda, torcedor? O passe existe em alguns momentos, mas não vira chance, não vira gol, não vira resultado. E aqui entra um ponto importante. Esse elenco pode render mais, torcedor. Pode sim. Não é um elenco espetacular. Ninguém está dizendo isso. Mas também não é um elenco para jogar tão pouco assim. Tem jogador experiente. Tem juventude. Tem opções. Mas o time é mal encaixado. É mal organizado. E sem confiança. Concorda, torcedor? E parece um Vasco travado. Engessado. E sem identidade dentro de campo. O chamado dinizismo exige tempo, exige peça certa e principalmente convicção coletiva. E hoje no Vasco nada disso aparece. Concorda, torcedor? E o que a gente vê é um time exposto defensivamente, errando na saída de bola, sofrendo pressão e sem conseguir impor seu jogo. E a pergunta é: o problema é só o elenco ou o modelo de jogo? Não combina com o momento do Vasco. A diretoria precisa ligar o sinal de alerta, porque não dá para ignorar os números e nem fingir que está tudo bem. O Vasco começa o ano mal, com desempenho baixo e sem expectativa clara de evolução. E no futebol, tempo é luxo, principalmente para clube que precisa de resultado. Fernando Diniz ainda pode dar a volta por cima, mas do jeito que está, o Vasco joga pouco, rende pouco e convence menos ainda. Agora eu quero saber de você, torcedor vascaíno. Você ainda acredita no trabalho do Fernando Diniz? Acredita, torcedor? Ou acha que o problema já ficou grande demais? Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal, torcedor. Deixe seu like. Aqui a gente fala a verdade. Doa a quem doer. Saudação vascaína, torcedor. Veja o vídeo. Esse é o caso de Fernando Diniz. Ele tem certeza que enquanto Pedrinho for presidente, Felipe Loureiro for o diretor técnico, ele não vai sair. E isso não pode acontecer. Fernando Diniz precisa ser cobrado. Fernando Diniz precisa dar resultado. Fernando Diniz, que pede os jogadores, precisa fazê-los jogar. Precisa dar a esse time o que ele já deu um dia. Porque esse time que recebeu Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, por exemplo, aqueles jogos iniciais com São Paulo, depois contra o Cruzeiro, contra o Bahia, esse time parece que perdeu o encanto. Esse time perdeu alguma coisa no caminho e eu fico preocupado se é apenas questão tática, porque é um time que me parece, em alguns momentos, de má vontade. É um time que me parece, às vezes, desinteressado da partida. Às vezes até não querendo escutar as broncas do Diniz. Me lembro muito do Lloyd Augusto fazendo assim.